Tá bem? Então, continuando aqui isomeria ótica, vamos falar um pouquinho sobre como identificar os carbonos assimétricos e também em algumas circunstâncias que têm a ver com os diastereoisômeros e os isômeros inativos meso, que a gente entende os termos, mas na hora do vamos ver ali fica complicado. Então eu criei um sisteminha aqui logístico para a gente enxergar melhor essa coisa toda. Então olha só, a primeira coisa importante é quando você pegar uma molécula qualquer, vamos se concentrar nessa molécula aqui no canto, é procurar carbonos que tenham ligantes diferentes. Então esse carbono aqui, ó, que eu vou marcar em azul, pode não estar destacado lá na questão, no exercício que você tem que fazer. Porém, olha só, ele tem aqui um radical metil pendurado nele. Aqui ele tem um hidrogênio. Aqui um cloro. E aqui um radical etil. Então esse carbono tem 4 coisas diferentes ao redor dele. Notem que aqui tem C e aqui tem C. O importante é o conjunto. Tá? Aqui é CH3, aqui CH2 e CH3. Coisa é o conjunto, ligante. Não é o primeiro átomozinho só que está ligado ali que importa. Então olha só, se ele tem 4 coisas diferentes ligadas nele, ele é um carbono assimétrico. Esse que está circuladinho em azul. O que a gente pode deduzir disso? A gente pode deduzir que essa molécula é uma substância. Porém, deve existir uma outra substância que é a imagem da anterior num espelho plano. Se eu conseguisse colocar um espelho plano, aquele espelho mesmo que vocês estudam em física, espelho comum, espelho plano, né, na frente dessa molécula que eu comentei antes, apareceria essa outra, que é a imagem dela no espelho. Mais ou menos como o lance da mão direita e da mão esquerda. Se vocês colocam a mão direita de vocês assim, ficam na frente do espelho, a imagem do espelho está mostrando a mão esquerda. É uma o inverso da outra. Por isso antípodas ópticas, que são os pés contrários. Ou quirais, que são as mãos, uma o espelho da outra. Tá? Então imagina a dificuldade química que é isso aqui. Esses compostos vão ter propriedades extremamente próximas. Por propriedade física você não consegue separar um do outro, tá certo? Não dá, só por propriedades químicas. Tem que fazer uma reação, grudar um terceiro reagente aqui, aí vocês vão separar, tirar esse reagente, esse ligante novo daqui e repurificar o isômero que interessa. É uma baita de uma encrenca, tá? Outra possibilidade que vocês podem ter, aqui eu não botei a imagem no espelho, peguei só um deles, tá? É isso aqui, ó. Vou circular em azul também, ó. Ao invés de ter o carbono assimétrico, vocês vão ter o grupo propadien. Essas duplas não ficam chapadas assim de frente, tá? Uma delas fica a 90 graus com a outra. Então dá esse efeito tridimensional assimétrico. Então aqui vocês também vão ter 4 ligantes diferentes com a mesma lógica anterior. Então, olha só, gente. Vocês têm aqui também um ponto de assimetria. Esse carbono conta como um ponto de assimetria. E esse propadien conta como um ponto de assimetria. Nós chamamos isso de N. É aquela formulinha do isômero óptico ativo, isômero óptico inativo. A gente conta assim. Se tiver 10 carbonos assimétricos na molécula, a gente vai botar N igual a 10 e faz aquele cálculo bonitinho lá e descobre quantos isômeros ópticos aquela coisa pode ter, ativos e inativos. Tá? Para entender os inativos, tá certo? Eu fiz uns rabiscos aqui do lado. Olha só. Eu desenhei com símbolozinhos, não botei fórmulas, porque eu queria símbolozinhos para que a cabeça de vocês entendesse a lógica. Tá? E aqui também. Então eu peguei 2 moléculas, essa aqui e essa aqui. Vou falar primeiro dessa aqui. Tá? Bom, quem são os carbonos assimétricos dessa primeira molécula? São esse carbono aqui e esse outro aqui. Tá? Então vamos tentar entender por que eles são assimétricos. Olha o primeiro. O primeiro tem um ligante bolinha, um ligante quadrado, um ligante triângulo e um ligante todo o resto aqui. Né? Então ele tem 4 coisas diferentes e ele é assimétrico. Tá? Esse outro aqui também, ó, ele tem um bolinha, um quadrado, um triângulo vazio e todo o resto. Os dois são assimétricos porque eles têm ligantes diferentes conectados a cada um deles. Muito bem. Nós temos um tratamento de estrógeno e levógeno.
Eu não escrevi aqui destrógeno e levógeno, lembram? Porque só com um polarímetro nós conseguimos diferenciar os dois. Tá? Mas se a questão disser que esse é o destrógeno, obviamente que o outro é o levógeno. Né? Aí no vídeo anterior tem as explicações desses termos. Bom, olha só, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu criei um ângulo imaginário. Vamos supor que os ligantes bolinha, quadrado, triângulo dão um desvio de 7 graus na luz polarizada. Certo? Pode ser mais 7 graus, sentido horário destrógeno, né, no sentido que vocês estão enxergando aqui no vídeo. Né? Ou pode ser menos 7 graus, sentido anti-horário levógeno. Mas são 7 graus. Tá? Então, vocês vão ter essa capacidade de desvio. E no outro carbono, vocês vão ter o quê? Bolinha, quadrado, triângulo vazio, que dá um desvio de 5 graus. E aí nós podemos fazer uma análise combinatória. Olha só a análise combinatória. Vamos supor que o primeiro carbono esteja na formação destrógeno, a formação que desvia para a direita, né? No sentido horário. Então, ele pode ser destrógeno ou destrógeno. E ele pode ser levógeno ou levógeno. Por que eu botei em duplicata? Porque eu quero fazer análise combinatória com o segundo carbono. Se o segundo carbono for destrógeno, nós vamos ter uma combinação destrógeno-destrógeno. Se o segundo carbono for levógeno, destrógeno-levógeno. Se o segundo for levógeno, eu posso ter levógeno-levógeno. Entende? Estou combinando todos com todos, destrógenos e levógenos. E eu posso ter levógeno-destrógeno. Certo? A primeira letra significa ser destrógeno ou levógeno, o primeiro carbono. E a segunda letra, destrógeno ou levógeno, o segundo carbono. Se eu vou transformar isso aí em ângulos, aí fica interessante. Olha só. O primeiro carbono, que tem os ligantes todos pintados, vai desviar 7 graus. Né? Então, quando ele for destrógeno, ele desvia mais 7 graus. Ele desvia 7 graus no sentido horário. Quando ele for levógeno, ele desvia no sentido anti-horário, para a esquerda. Portanto, menos 7 graus. Pegaram a lógica? Quando o triângulo é branco, o desvio é de 5 graus. Isso aqui tem a ver com o segundo carbono. Então, olha só. Quando o segundo carbono for destrógeno, vai ser mais 5 graus. Então, aqui também é destrógeno, mais 5 graus. Tá? E eu vou anotando, vou somando os ângulos ali. Quando o segundo carbono for levógeno, é menos 5 graus. Mas o que o louco do Zé está calculando aqui? Olha só. Nós vamos somar esses ângulos agora para conseguir ver qual é o ângulo de desvio e em que sentido a molécula em si pode desviar. Então, olha só. Mais 7 com mais 5 dá mais 12 graus. Se a molécula tiver os dois em destrógenos, essa molécula vai ser de uma substância com atividade óptica, um isômero óptico ativo, tá? E ele vai ser um ativo destrógeno. Certo? Agora, se o segundo carbono é levógeno, vai ser mais 7 com menos 5. Então eu vou ter aqui apenas mais 2 graus de desvio, porém também é um ativo destrógeno. Só calcular. E aqui, menos 7 menos 5 dá menos 12. Opa, menos 12 graus é no sentido anti-horário. Então você tem um isômero óptico aqui também ativo, porém levógeno. E o último, menos 7 com mais 5 dá menos 2 graus, também é ativo e é levógeno. Tá? Aí olha só, vocês vão calcular, vamos lá, isômeros ópticos ativos igual a 2 na N. Bom, qual é meu N? Eu tenho 2 carbonos assimétricos, então o meu N é 2. 2 ao quadrado, né? O 2 da fórmula e esse 2 aí do N ao quadrado vai dar 4. Então aqui, ó, os 4 isômeros ópticos ativos. Tá? Vocês vão ter 2 destrógenos, um com 12 graus e um com 2 graus no sentido horário ou direita, tá? E 2 levógenos, menos 12 e menos 2. Tá? Só que vocês calculavam os inativos. Os inativos eram o quê? 2 na N dividido por 2. Então dá 4 divididos por 2, 2. Onde é que estão os 2 inativos? Olha só. Se vocês fizerem uma mistura entre o mais 12 e o menos 12,
vocês vão ter um racêmico. Uma mistura racêmico ou racemato. Então, se tiver uma mistura meio a meio, você tem um inativo aqui. E aqui, os dois de 2 graus, positivos ou negativos, também vão ter outro racêmico. Então, é disso que aquelas fórmulas falam. Tá? 2 na N, 2 na N sobre 2. Certo? Eu botei desenhozinhos porque é menos complicado que botar átomos e grupos ligantes. Por quê? Se eu botasse átomos e grupos ligantes, a gente teria que pesquisar para ver quantos graus aqueles específicos estariam desviando. Eu não vou estar fazendo isso agora com vocês, não tem necessidade, vocês entendem a lógica assim. Tá? Mas dessa análise combinatória que vem as formulinhas. IOA, isômeros ópticos ativos, IOI, isômeros ópticos inativos. É muito melhor usar a formulinha e contar só os carbonos assimétricos do que ter que fazer toda essa combinação aqui. Ainda mais quando a gente não sabe o ângulo ali direitinho. Certo? Bom, só que existe um problema nisso. Então eu falei aqui dos ativos, molécula de estrógeno ou levógeno, e falei dos inativos, misturas racêmicas. Só que existe um outro tipo de inativo que eu não falei, que é o meso ou meso. Isso é questão de pronúncia do professor. Aqui no Rio Grande do Sul, em geral, se fala meso. Se vocês pegarem um professor lá do Nordeste, vai fazer meso, que nem o Djavan, oceano. É só uma questão de sotaque, tá? Não tem certo nem errado. Muito bem, tá? Vamos ver esse caso aqui, vamos usar exatamente a mesma lógica do anterior? Olha só, que bonitinho. Aqui os ligantes são iguais. Você não tem aqui o triângulozinho branco, não tem uma diferençazinha aqui entre os ligantes de um carbono e do outro. Os dois carbonos são vizinhos, vicinais significa isso, são vizinhos, são assimétricos e eles têm ligantes idênticos. Aqui vai ocorrer uma coisa um pouquinho diferente. Então olha só, eu tenho aqui um carbono assimétrico, aqui eu tenho outro carbono assimétrico. O primeiro e o segundo, mesma lógica dali. Muito bem. O que acontece? Eu vou ter a mesma análise combinatória. Eu posso ter os dois destrógenos, eu posso ter o primeiro destrógeno e o segundo levógeno, eu posso ter o primeiro levógeno e o segundo... Eu botei os dois levógenos antes, não tem problema. Vamos fazer igual. Levógeno, levógeno, e o último, levógeno, destrógeno. Bom, só que na hora de colocar os ângulos vai dar uma diferença. Porque olha só, eu tenho todos pintadinhos, então ambos carbonos vão sofrer o mesmo desvio em graus, 7 graus. Pode ser no horário ou no anti-horário, tanto faz. Então olha só, o primeiro vai ser mais 7 quando destrógeno e menos 7 quando levógeno. Certo? O segundo carbono também. Então eu vou ter aqui mais 7, menos 7, menos 7 e mais 7. Tá? Quando é destrógeno, positivo, tá? Sentido horário desvia para a direita. Quando for levógeno, negativo, sentido anti-horário desvia para a esquerda. Cuidado para não confundir com refração. Né? Para passar em prova de Enem, você pode até fazer essa confusãozinha e vão acertar. Via de regra, os professores de química fazem essa confusãozinha. Mas o dia que cobrarem alguma física de vocês vão ter que saber. A gente não pode ser um tapado. A gente tem que separar reflexão, refração e difração e atividade óptica. São coisas diferentes. Tá? Se fosse a mesma coisa, a gente não inventava um nome diferente. Tá certo? Então, olha só que legal. Eu vou calcular aqui e aí vocês vão descobrir que vai ter o efeito do meso aqui. O meso é um isômero óptico inativo, lembra? Mas vamos tentar entender a diferença dele para o racêmico. Olha só, mais 7 mais 7 vai dar mais 14 graus. Mais 7 menos 7 dá 0 graus. Menos 7 e menos 7 dá menos 14 graus. Menos 7 mais 7 vai dar 0 graus. Então, olha só que interessante. Onde vocês têm mais 14, vocês têm o isômero óptico ativo destrógeno. Tá? Quando vocês têm aqui menos 14, vocês têm ativo levógeno. E quando dá 0 ângulo, pessoal? Bom, quando dá 0 ângulo de desvio, não tem o desgraçado desvio, portanto não tem atividade óptica. Isso aqui que é o isômero inativo meso, ou meso. Que diabos é isso aqui então? É um isômero inativo, onde a anulação de capacidade óptica, de atividade óptica, se dá dentro da molécula. Então, no meso, a molécula em si já tem um efeito onde um carbono anula a atividade do outro. É diferente do racêmico, onde vocês têm duas moléculas diferentes, uma anulando o trabalho da outra. Tá certo?
Então são dois conceitos diferentes. Qual é o problema do meso? Ele acaba com as formulinhas IOA e IOI. Tá? Ele acaba com as formulinhas. Porque olha só, nesse caso aqui, vocês vão ter apenas dois ativos, tá? Que é o menos 14 e o mais 14, certo? Vão ter dois inativos meso. E o que é pior, se vocês juntarem uma mistura do mais 14 com o menos 14, vocês vão ter um racêmico. Desobedeceu completamente as formas. Aqui vocês vão ter dois ativos e três inativos. Essa que é a lógica do meso. Não está explicado assim nos livrinhos escolares. Muitos professores passam por cima e não dão bola. Eu resolvo explicar porque quero que vocês enxerguem a coisa. Vocês enxergando a coisa, fica mais difícil enganarem vocês lá na frente. Tá certo? E aí a gente evita aquelas questões idiotizadas que a gente acha no Enem e em alguns vestibulares. Questões que são bem intencionadas, mas são questões que, na verdade, não se fundamentam no próprio conceito. Tá? Então eu espero que tenha ficado bem claro isso aqui. A partir de agora, o que vocês devem fazer? Devem pegar tudo que é molécula que vocês estudaram desde o início do ano, se puderem, tá? E olhar direitinho para ela para ver se tem carbono assimétrico ali, ou no caso lá da geométrica, se tem alguma dupla com ligantes diferentes para a gente achar essa distância. Tá certo? Isso é importantíssimo. As isomerias espaciais são difíceis, por quê? Elas passam despercebidas por nós. Tá? E a própria ciência já tomou umas rasteiras históricas, né, desses efeitos. Tá bom? Então fechou por aqui. A partir de agora é trabalho braçal para identificar isso aí.